Mais um vídeo da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, também a Lei do Pregão, e nós vamos agora, esse é o vídeo de número 15, nós vamos falar agora da habilitação. Para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa a. Então, para que aqueles que querem participar do procedimento licitatório, para que eles estejam habilitados, ou seja, em condição de concorrer a uma negociação, de concorrer a um contrato administrativo com o poder público, é necessário 1. A habilitação jurídica, 2. Qualificação técnica, 3. Qualificação econômico-financeira, 4. Regularidade fiscal e trabalhista. 5. O disposto no artigo 23 do artigo 7º da Constituição Federal. Esses 5 aí, cumprimento do disposto da Constituição Federal, vem falar do proibição do trabalho insalubre e perigoso a menores de 18 anos, a proibição menor de 14 anos trabalhar, de 14 a 16 anos é permitido, salvo na condição de aprendiz. Então, essas obrigações também. E vamos falar então habilitação jurídica. Aquele que quer contratar com o poder público, ele deve então estar. A habilitação jurídica é para ver se a empresa que quer contratar é uma empresa regular, se ela está estabelecida conforme as leis, seja leis municipais, estaduais, federais e etc. A qualificação técnica para ver se atende às características do objeto a ser licitado, econômico-financeira, se é viável, se ela tem condições de cumprir com aquelas exigências. E regularidade fiscal e trabalhistas, também se ela está em dia com o fisco e atende todas as leis trabalhistas, e os 5 nós já falamos. A habilitação, nessa habilitação haverá um julgamento, e desse julgamento caberá recurso, e esse recurso tem um efeito suspensivo. Questão de prova. Se uma empresa ela não preenche todos esses 5 requisitos, ou não preenche um desses 5 requisitos, ela será desclassificada, verdadeiro ou falso. A resposta será falso, porque não é desclassificada. Na etapa da habilitação, ela será desqualificada. Desqualificada e não desclassificada. Desclassificada é outra etapa, como nós veremos. Na fase da habilitação, se ela não preenche esses 5 pressupostos aqui taxativos, ela será desqualificada. Artigo 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial num caso de empresa individual, 3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. O 4. Inscrição no ato constitutivo no caso das sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 5. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Esse artigo 28, pessoal, não é muito comum em prova. Eu pesquisei e não encontrei muitas questões a respeito desse artigo 28. Mas o que eu acho importante você entender aqui? Que em se tratando de habilitação jurídica, você deve entender que a verificação da identidade, do registro comercial, do ato constitutivo, o contrato social da empresa, da sociedade, a inscrição nesse ato e o decreto de autorização, isso está
na habilitação jurídica. Não há muito segredo aqui. O artigo 29, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá. No 28, nós falamos da questão jurídica. Aqui, fiscal e trabalhista. E essa fiscal trabalhista consistirá em que? 1. Prova da inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro geral de contribuintes, o CGC. E 2. Prova de inscrição de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual. O 3, ele vem falar da prova da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outro equivalente na forma da lei. O 4, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Enquanto o 5 e último, ele vem falar da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão negativa nos termos do título 7º-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto 5452 de 1º de maio de 1943. Então, pessoal, nessa habilitação, nessa documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, nós temos que gravar e guardar o seguinte: diferenciar da regularidade jurídica, da habilitação jurídica. Olha aqui, eu fiz um resumo da habilitação jurídica. Observe: célula de identidade, registro comercial, estatuto ou contrato social, inscrição do ato constitutivo e decreto de autorização. Nós observamos que na habilitação jurídica ela está preocupada com a gênese, com a criação, com a identidade da empresa ou do indivíduo. Olha, já na regularidade fiscal e trabalhista, ela está preocupada muito mais com a questão fiscal, prova de inscrição fiscal, prova de inscrição no cadastro de contribuintes, contribuição, fisco, dinheiro, prova de regularidade com a fazenda, dinheiro, prova de regularidade relativa à Seguridade Social. Olha, Seguridade Social, ao Fundo de Garantia, FGTS, prova de inexistência de débitos. Então, aqui é regularidade fiscal e trabalhista, dinheiro e a questão do fisco. Observe isso e diferenciar da gênese aqui na habilitação jurídica. Beleza? Então vamos agora para a documentação relativa à qualificação técnica. É a terceira, qualificação técnica na habilitação. 1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Já o 3, ele vem falar da comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. E o 4 fala da prova de atendimento de requisitos previstos em lei, quando for o caso. Então vamos entender melhor essa habilitação, né? A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á então. No 1, você vai diferenciar esse registro ou inscrição lá da qualificação jurídica. Por quê? Lá na qualificação jurídica, nós vamos voltar aqui para você ver, nós veremos, olha, o 2, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo. Olha o 4,
inscrição no ato constitutivo, no caso sociedades civis, não está relacionada com a profissão. Aqui na qualificação técnica é registro ou inscrição em entidade profissional. Falou em entidade profissional, caracteriza a qualificação técnica e não jurídica. A entidade profissional, ela está ligada com o trabalho, com a profissão, com a qualificação técnica. O 2, olha, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com características. Isso só pode ser qualificação técnica. Não tem como você marcar que é jurídica ou é em relação ao fisco. É qualificação técnica. Quantidades, prazos, objeto de licitação, indicação de instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequado disponível. Pessoal, essa é muito clara. Se cair na prova, você não vai errar. Você vai marcar corretamente. E o 3, comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e de todas as condições locais para que cumprimento das obrigações e objeto da licitação. Se tem condições e locais para o cumprimento de objetos da licitação, só pode ser qualificação técnica. 4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for um caso. Se houver alguma lei especial disciplinando aquele procedimento de licitação, se tiver algumas peculiaridades, então deve fornecer então aquela empresa a licitada deve fornecer então essa prova, essa documentação referente. Então essa é a habilitação em relação à qualificação técnica. E nós temos agora o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte: a comprovação da aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas às exigências A. Vamos parar por aqui e vamos entender. O inciso 2, aqui, primeiramente, o que ele vem falar? Ele fala da comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades, prazos, com objeto da licitação e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto de licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Ok. O parágrafo 1º vem dizer, então, que a comprovação referida no inciso que nós acabamos de ler, no caso das licitações pertinentes aqui, obras e serviços feitas por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito público ou privado? Nós temos a administração direta, a administração indireta, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes, limitadas às exigências A. Inciso 1. Pessoal, então, aquela aptidão que nós vimos ali anteriormente, no inciso 2, ela serão, quando for em relação a obras e serviços, elas serão feitas por quem? Pela administração pública direta ou indireta. E as limitações serão somente as seguintes, limitadas às seguintes exigências. Olha, estou grifando agora em verde. As seguintes exigências serão observadas. Primeira, capacitação técnico profissional. Haverá um profissional, então, que vai analisar e expedir essa declaração. Limitados o quê? Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente
Aqui é a administração. Possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, que é a entrega para aquela empresa que quer contratar. Profissional de nível superior. A administração, pessoa jurídica de direito público ou privado, na data da sua na data da entrega da documentação relativa à aptidão, ela deve possuir um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução da obra. Então, essa pessoa que vai fazer a avaliação da qualificação técnica, ela deve possuir, então, atestado de responsabilidade técnica por execução da obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedada outras exigências, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Nessa parte final, que fala da limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, então será observado aquilo que é mais importante no objeto da licitação. Isso deve ser observado. Agora, aquelas exigências de quantidades mínimas e prazos máximos, isso não será observado aqui na qualificação. Essa exigência não pode haver aqui. Há algumas decisões para os tribunais da vida aí que diz que isso é possível, mas aqui para a nossa lei, a Lei 866, vem dizer que não. Aqui então serão limitadas essas exclusivamente a parcelas de maior relevância e de valor significativo do objeto da licitação. Essa segunda parte, então nós vamos observar. Será vedada exigências, não se pode exigir aqui coisas como quantidades mínimas e prazos máximos. Isso não. Então, este é o 1. O 2. As parcelas de maior relevância técnica de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão definidas no instrumento convocatório. Então, isso deve ser observado. Como eu falei, prazos mínimos, prazos máximos, conforme quantidades mínimas e prazos máximos, isso não deve ser observado. O que deve ser observado? As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão definidas onde? No instrumento convocatório. Qual é o instrumento convocatório? Edital. Parágrafo 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Neste parágrafo 3º, ele vem trazer para nós o seguinte, que sempre será admitido que uma comprovação de um atestado de que tal empresa realizou anteriormente um trabalho com a mesma complexidade tecnológica e operacional. Então, sempre será admitida comprovação de aptidão através de certidões ou atestado de obras ou serviços similares. Aquela empresa realizou um trabalho similar e complexo àquele que será atribuído àquele que está no edital. Então, essa certidão será admitida como qualificação. E o 4º, nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação da aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Também, eu disse lá no inciso 1, olha o que eu disse no início. As obras e serviços será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Olha aqui o que está dizendo o parágrafo 4º. Nas licitações para o fornecimento de bens. Fornecimento de bens.
A comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, nós vamos pegar o fornecimento de bens e somar com a prestação de serviços lá do inciso 1, lá do parágrafo 1º, melhor dizendo, as obras e serviços. Então, obras, serviços e fornecimento de bens. Todos estes, então, obras, serviços e fornecimento de bens, serão realizados, serão feitos através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, essa informação você também deve guardar. Pessoal, esse assunto é muito complexo da habilitação. Nós paramos o parágrafo 4º. No próximo vídeo nós daremos continuidade falando do parágrafo 5º. Ainda nós teremos mais um vídeo falando da habilitação, quer dizer, pelo menos mais dois vídeos falando da habilitação. Muito obrigado e até a próxima.